Muito bem, seja bem-vindo à nossa 19ª aula do curso de Cálculo 1. E nessa aula eu vou falar com vocês um pouquinho sobre alguns resultados que ficaram faltando a respeito da parte de continuidade, tá ok? Bom, os dois primeiros são estes aqui, olha. São relacionados à continuidade e função composta, tá? O primeiro teorema diz o seguinte: se f é contínuo em B e limite de g de x quando x tende a A é igual a B, então o limite da f de g de x quando x tende a A é igual a f do limite de g de x quando x tende a A. Significa que quando eu tenho uma função contínua, eu posso permutar aqui o limite com a função. Olha, limite de f é igual a f do limite, tá? Bom, esse teorema é um tanto quanto intuitivo, né? E segue basicamente da continuidade da função f em b. Veja, à medida que o x tende a A, o que está aqui dentro do parêntese, olha, né, que é o g de x, vai tender a quem? Vai tender a b, por conta dessa informação. Então, à medida que o x tende a A, g de x tende a b, e se g de x tende a b e a f é contínua em b, f do g de x vai tender ao f de b. Se você olhar o que está aqui dentro do parênteses, é exatamente o b. Então, esse resultado ele segue naturalmente da continuidade da função f em b. O segundo teorema que nós temos aqui na aulinha de hoje, ele diz o seguinte, olha, se g é contínuo em A e f é contínuo em g de A, então f bola g vai ser contínuo em A. Então ele diz o seguinte, que se a f é uma função contínua e a g também é uma função contínua, a composta continuará sendo contínua, né? Então, resumindo esse teorema aí, composta de funções contínuas é também uma função contínua. Para a gente enxergar aqui como é que seria possível provar esse resultado, basta a gente notar o seguinte, se a g for contínua, então g de x, quando x tende a A, vai para g de A aqui, né? Então esse valor que está aqui seria g de A. Então a gente já chega claramente aqui, ó, limite da f bola g de x, quando x tende a A, é o f da g de A, né? E aí então, como f de g de A é f bola g de A, a gente conclui que a f bola g é contínua em A, ok? Aqui um exercício que eu deixei para vocês aí na plataforma, né? Provar que a função módulo de x é uma função contínua em todo o conjunto dos números reais, ou seja, de menos infinito a infinito. Esse exercício não é difícil, basta perceber o seguinte, que quando x é negativo, f de x tem o mesmo comportamento que a função menos x, que é um polinômio de grau 1, portanto é uma função contínua. Para os valores de x positivos, f de x igual a x, que também é um polinômio de grau 1, portanto é contínuo, e só sobra analisar a continuidade aí em x igual a zero. Aí a gente lembra que a gente já provou em aulas anteriores que o limite pela esquerda e o limite pela direita, quando x tende a zero, são iguais a zero, portanto o limite do módulo de x quando x tende a zero é zero, e zero é igual a f de zero, que é o próprio módulo de zero. Com isso, dá para provar aí tranquilamente que a função módulo é contínua nos reais. Mas se vocês não conseguirem, podem me procurar depois aí que eu explico melhor e tiro as dúvidas de vocês. Bom, por que eu mencionei de novo esse exercício? Porque nós vamos usar ele no próximo exemplo, para provar que a função h de x igual a módulo de x quadrado mais 1 é contínua em menos infinito até infinito. Para conseguir provar isso, basta observar que h de x é f bola g de x, onde f é a função módulo e g é a função x quadrado mais 1. Né? Se você fizer f da g de x, é módulo de x quadrado mais 1. Tá? E como f e g são contínuos, f porque é a função módulo, né? Segue desse exercício aqui, e g porque é uma função polinomial, as duas são contínuas aqui em menos infinito até infinito, e pelo teorema anterior, a composta de contínuas é contínua, a gente pode concluir então que h, que é a função módulo de x quadrado mais 1, é uma função contínua em menos infinito até infinito. Então lembre-se disso, sempre, composta de contínuas é uma função contínua. Bom, o último resultado que eu trago para vocês nessa aula de hoje é o teorema do valor intermediário, que diz o seguinte, olha, se f é uma função contínua no intervalo fechado AB e n é o número entre f de A e f de B, então deve existir C
entre A e B, de tal maneira que f de C é igual a n. Tá? Aqui eu coloquei duas figuras para a gente analisar o que está acontecendo, né? Então aqui eu tenho a minha função y, o gráfico da minha função y é igual a f de x, onde f é uma função contínua, e aqui eu coloco dois valores de n, um que está mais acima e um outro valor que está um pouquinho mais abaixo, né? Quando eu tenho uma função contínua, tá? À medida que o x varia de A até B, né, os valores de f de x vão variando de modo contínuo aqui, né, de tal maneira que eu saio aqui do ponto A, f de A, vou percorrendo essa curva até chegar no ponto aqui B e f de B. Essa trajetória é feita de modo contínuo, né? Significa que se os valores de x estão próximos aqui, os valores de f de x correspondente também estarão próximos lá no gráfico, né? Então, o que acontece? Isso significa que qualquer n, né, que esteja entre f de A e f de B, em algum momento ele vai ser atingido aqui pela função. Por quê? Porque se eu sair do ponto A e f de A e vir continuamente até chegar aqui no ponto B, f de B, ou seja, se eu sair da altura f de A e no final do meu percurso aqui eu cheguei na altura f de B e a altura n está entre f de A e f de B e eu vim continuamente fazendo esse caminho, em algum momento eu tenho que ter passado aqui pela altura n, ou seja, vai existir um c, tal que f de c tem que ser igual a n. Isso acontece devido à continuidade da função, né? Que uma função, por exemplo, que ela vem vindo aqui, olha, né? Vem vindo. De repente ela dá um salto lá para cima e continua lá em cima. Eu nunca teria conseguido atingir esse valor n. Por quê? Exatamente pela falta da continuidade. Eu vim continuamente, chegou aqui, ela dá um salto e passa para cá. Então o n não seria atingido. Mas como eu venho continuamente e saio da altura f de A e chego na altura f de B, e n é uma altura que está entre f de A e f de B, em algum momento, né, devido à continuidade, esse valor aqui vai ser atingido pela função. O teorema garante que existe um C entre A e B, mas ele não diz que esse C tem que ser único. Então, a segunda figurinha, né, nós pegamos um N que está um pouquinho aqui abaixo. Olha, e para esse N, que é o N que eu coloquei aqui, vai existir um C, mas na verdade vão existir três valores, né, de C. C1, C2 e C3. Então, nesse caso, existe mais de um valor de C que satisfaz a condição f de C igual a N, né? F de C1 igual a N, F de C2 igual a N, F de C3 igual a N. Então, o teorema ele me garante que existe, mas não que é único, tá ok? Bom, pessoal, para a gente terminar essa aula, eu trago aqui um exemplo, onde eu quero mostrar que existe uma raiz dessa equação aqui de grau 3, né? 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Quero mostrar que existe uma raiz dessa equação entre 1 e 2, tá? Veja que ele não me pede para exibir qual é a raiz, ele pede para mostrar que existe uma raiz, tá? Então é isso que nós vamos fazer, nós não vamos resolver essa equação, que é uma equação de grau 3, ela já é bem mais complicada de se resolver, né? Se fosse grau 2, a gente aplicaria Bhaskara e resolvia tranquilamente, mas de grau 3 para cima a coisa já vai dificultando, né? Então o que nós vamos fazer é provar que existe uma raiz entre 1 e 2, mas não vamos exibi-la, tá ok? Então vamos considerar para isso a função f de x igual a 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2, que é uma função polinomial, e portanto é contínua aqui nesse intervalo fechado, de 1 até 2, por ser uma função polinomial. E aí, se a gente analisa, né, a função avaliada nesse extremo aqui, que é o 1, isso aqui vai dar 4 vezes 1, menos 6 vezes 1, dá 4 menos 6 menos 2, mais 3, vai dar 1 menos 2 menos 1. Tá? Analogamente, se você jogar o 2 aqui e fizer essa conta, o f de 2 vai dar 12. Então a gente percebe que o f de 1 era negativo, o f de 2, né, era positivo, e a função é uma função polinomial, portanto uma função contínua. Se ela passa de negativo para positivo continuamente, em algum momento ela tem que ter atingido aqui o valor zero. Então, como zero está entre f de 1 e f de 2, e a f, né, é contínua no intervalo fechado de 1 até 2, nós podemos utilizar o teorema do valor intermediário para concluir que vai existir um C
lá dentro do intervalo, né, um C entre 1 e 2, de tal maneira que o f de C vai dar zero. Por quê? Porque o zero estava entre o f de 1 e o f de 2. Em outras palavras, existe um C entre 1 e 2, tal que 4C ao cubo menos 6C quadrado mais 3C menos 2 é igual a zero. Portanto, essa equação aqui vai ter, né, uma raiz que se encontra aqui entre 1 e 2. Esse método que nós utilizamos aqui nesse exemplo é muito utilizado para aproximação de raízes, né, de zeros de funções, tá? Muitas funções a gente não sabe exatamente quais são os zeros e a gente vai tentando imprensar esses zeros aí em intervalos, tá? Como foi o caso aqui, a gente pode garantir que tem um zero que está entre 1 e 2. De repente, a gente poderia tentar melhorar esse intervalo, né? Tentar verificar aí se em 1,5, por exemplo, a função continua negativa, porque a gente sabe que em 2 ela é positiva. Se f de 1,5 continuar sendo negativo, a gente sabe que esse zero, na verdade, ele estaria aí entre 1,5 e 2, utilizando o mesmo raciocínio aqui. Então, essa é uma técnica muito mesmo utilizada lá no curso de cálculo numérico para aproximar aí raiz de equações ou zeros de funções, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.